Preparação da alma para Cristo, parte 3, por Thomas Hooker. Nós chegamos ao final da parte anterior, em que Hooker apontava as causas dos pecadores não virem a Cristo para se converterem a Ele, e dentre estas causas, ele citou aquelas que consideram que a paciência de Deus é uma espécie de permissão para eles continuarem nos seus pecados. Como quem dissesse, você diz que a ira de Deus está exaltada contra os mentirosos, os bêbados e similares, mas nós os vemos prosperar. E porque prosperam assim, seu coração está decidido a praticar a iniquidade, mas seja como for, é verdade que o Senhor às vezes tolera os homens iníquos. Porém, quanto mais Deus tolera, maior conta eles terão que prestar, e mais pesados juízos serão recebidos da parte de Deus. Veja o que Jó diz. Tu selas minhas transgressões em uma bolsa, e semeia as minhas iniquidades. Os ímpios entesouram a vingança contra o dia do Senhor, o profano entesoura a cólera, e ninguém diz. Uma queda dos montes deu em nada, como se dissesse, bom Senhor, quem pode ligar todos esses pecados que eu cometi? Então, todos eles selados, e estão todos os julgamentos devidos a eles, e cairão sobre mim mais pesado do que as montanhas. Bom Deus, que rocha ou montanha pode adicionar o peso de meus pecados, assim selados e derivados, e que progridem dentro do meu coração? E então, Deus sela 100.000 juramentos em uma bolsa, e um oceano de orgulho e maldades feitas ao seu povo e à igreja são encerrados em outra bolsa, e o Senhor um dia porá tudo isso em seu pescoço. Quem poderá suportar todos esses pecados? Agora, tudo desaba com um pecador, como acontece com um devedor falido. Um homem o joga na prisão, e quando ele está lá, todos praticantes contra ele, e então ele nunca sairá, mas morrerá e apodrecerá na prisão. Então, embora o Senhor não execute o juízo sobre você rapidamente, no final o Senhor será pago por todos os seus pecados, e quando estiveres no inferno, então a misericórdia, a justiça e a paciência clamarão ao céu por justiça e vingança. Então, felizmente, um bêbado é lançado na prisão por sua embriaguez e por sua blasfêmia. E então, toda a sua imundície vem como tantas acusações contra ele. Portanto, trabalhe para ver o pecado vivo. Nós brincamos com o pecado como se ele estivesse morto. Quando as crianças veem a imagem de um leão morto na parede, elas se esforçam para despedaçá-lo, mas se houvesse um leão vivo no local, faria o mais forte correr. Assim, você pinta o teu pecado e diz que é a tua enfermidade, que Deus perdoa a tua mentira e coisas semelhantes, e assim vocês se divertem com seus pecados. Mas, irmãos, trabalhem para ver o pecado vivo e para ver o pecado rugindo sobre vocês. Vejam a garra do pecado e a condenação que será lançada sobre a alma por ele, e isso despertará a alma na apreensão disso. Em segundo lugar, devemos ver o pecado de forma convincente, para que seja para nós como é em si mesmo. Vejam o que o pecado é em si, para que possam concebê-lo em suas almas, sendo culpados dele. E isso se revela em dois particulares. Primeiro, quando temos uma apreensão particular em nossa própria pessoa, que olha o que confessamos ser o pecado em geral, confessamos o mesmo em nossas próprias almas, e que nossos pecados são tão ruins quanto os pecados de qualquer pessoa. Esta é uma maldita enfermidade dos nossos corações, independentemente de como seja considerado ser a verdade em geral. Ainda quando chegamos aos nossos próprios pecados, o caso é mudado,
E nunca chegamos a ver corretamente como eles dizem respeito ao nosso próprio caso particular. Como o adúltero facilmente pode confessar o perigo e a imundície desse pecado nos outros, mas ele não pensa que seu pecado seja tão vil nele. Como diz o sábio, aquele que entra na casa da prostituta sempre voltará ou se apoderará do caminho da vida. O Senhor tem o prazer de colocar uma marca tão pesada nessa transferência pecaminosa. Estas são verdades, e um homem em seu sangue frio irá facilmente confessar em geral que nunca mais voltará a pecar. Pegue como palavras estão na letra delas. De qualquer maneira, que tem outras interpretações. Ainda que na carta assim lida, ele dificilmente é recuperado. Seja como for, mas com muita dificuldade. Davi descobriu que sua alma foi solta nisso, e ele dificilmente se recuperou novamente. Quase 1 em 1000 ainda se apossou do modo de vida. E o bêbado confessará o perigo do seu pecado em geral, quando vir seus companheiros bêbados rastejando no pó. Ficará envergonhado disso e dirá: agora nenhum adúltero ou bêbado jamais entrará no reino dos céus. Mas aqui está um ferido disso, quando ele chega à sua embriaguez e impureza particulares, que ele deve olhar para eles. Então a visão do conhecimento de um homem não tem tanto poder quanto para julgar a si mesmo corretamente, ou para fazer uma aplicação particular para si mesmo, mas ele pensa que seu adultério e embriaguez não são como os de outros homens, ou então seu conhecimento é fraco, ou ainda ele vê como um homem no crepúsculo, quando o sol se põe e retira sua luz. Embora um homem possa ver para ler no exterior, mas não pode ver para ler em casa. Assim é com o conhecimento fraco, e com uma compreensão débil em um homem perverso, ele é notável por ver a natureza vil do pecado em si mesmo. Quando ele começa a ler seus próprios pecados secretos e suas abominações internas, então ele não tem assim muita luz para percebê-los tão plenamente em si mesmo quanto ele pensava fazer. Portanto, a regra é esta: prenda a sua alma de uma maneira especial desses pecados dos quais você é culpado. Aquela frase em Jó é para um bom propósito. Você olha estreitamente para os meus caminhos, você põe uma impressão nos calcanhares dos meus pés. Então Deus seguiu Jó até os calcanhares e estreitamente observou seus caminhos. Então trate sua própria alma e coloque uma impressão no calcanhar do seu coração. Prenda seu coração em particular por seus pecados. E eu gostaria que você percebesse os seus próprios pecados particulares e os seguisse nos seus corações. E fizesse ele chorar pelos seus pecados. E arraste seu coração diante do Senhor e diga: o assassinato, o orgulho, a embriaguez e a impureza são pecados tão horríveis e Deus os atormenta assim terrivelmente. Senhor, era meu coração que era orgulhoso e vaidoso. Era minha língua que falava de maneira suja e de forma blasfema. Minha mão cometeu maldade, meu olho era lascivo e meu coração era impuro e sujo. Senhor, aqui estão eles. São meus afetos que são desordenados. E sou eu que me deleito muito no mundo, assim leve meu coração a ti. Você deve observar o mesmo em Davi. Contanto que Natã falasse do pecado em geral, ele o concebeu, dispensou e confessou a vileza disso, e o coração deste bom rei se enfureceu contra o homem, dizendo: é o filho da morte. Mas assim que o profeta disse: tu és o homem, embora ele nunca tenha visto seu pecado com benevolência antes, mas agora seu coração se rendeu. E ele começou a ver a si mesmo e seu pecado nos núcleos naturais dele. Assim diz o apóstolo João: aquele que odeia seu irmão é um homicida,
E você sabe que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Então faça o papel de Natan e diga: eu sou o homem. É este meu coração miserável que odiava os santos de Deus. E, portanto, se eu for um assassino, meu pecado não me afastará do reino dos céus, assim como de outro homem. Sim. Será? Se o orgulho e a teimosia são pecados tão vis nos outros, então o são em mim. E como deve haver uma visão dos nossos pecados pessoais particulares, então? Em segundo lugar, a alma deve ser colocada como público da verdade, e a consciência do pecador deve ser tão convicta a ponto de ceder ao que é conhecido, sem buscar qualquer mudança ou forma de se opor à verdade que é revelada na palavra. Sua apreensão particular do pecado é como a acusação de um pecador diante de Deus, e sua convicção é aquela que leva a alma a tal ponto que o coração não vai, não ousa, não pode escapar da verdade revelada, como quando um homem é preso e não mais pode escapar. Portanto, não é necessário particularmente prender a alma e tê-la sob comando para que ela não possa se desviar da verdade revelada. Quando o Senhor vier e fazer cremalheiras no coração de quem pretende fazer o bem, diz o texto, ele reprovará o mundo do pecado, ou seja, ele convencerá o mundo da maldade. Ele colocará a alma em tal posição que não terá nada a dizer por si mesma. Ele não pode mudar isso, pois há no coração de cada homem naturalmente tal súplica carnal corrupta que trabalha para derrotar e é colocada pela obra da palavra, para que não chegue ao coração. Como um homem, na ordem de batalha, se esforça para dar o golpe, para que ele não atinja seu corpo, assim é com um coração corrupto, quando a palavra chega à alma. Como às vezes o faz no coração de um bêbado ou adúltero, ou um assassino, e a palavra de Deus parece apunhalar o coração. Eles colocam pela palavra de Deus por meio de mudanças carnais, e assim quebram o poder dela, que não pode ter seu golpe completo sobre a alma, e assim a palavra não leva a nenhum lugar para qualquer propósito deles. Agora, este tipo de conhecimento tira todas as mudanças que a alma não tem nada para dizer por si mesma, e arranca toda a defesa, que o fio da palavra não pode ser embotado, mas que cairá sobre o coração. É isso que eu colocaria à sua consideração pontualmente. Quando há aquela sabedoria e o conhecimento revelados à alma tão poderosamente, que prevalece com o coração e dá lugar a ele, de modo que todas as respostas e súplicas da alma sejam retiradas e a alma caia sob o golpe da palavra, não brigando, mas se rendendo, para que a palavra trabalhe sobre ela. E além disso, há um espanto inquieto colocado no coração da criatura, e uma espécie de deslumbramento dos olhos, de modo que a alma não está satisfeita agora, pois vê diante dela o pior do seu pecado que é revelado, e então está sob a purificação, e se torna conhecida. Estas duas verdades deixam isso claro. O ministro diz: Deus odeia tal e tal pecador, e o Senhor também me odeia. Diz a alma, pois sou culpado desse pecado. Muitas vezes, quando o pecador entra na congregação e atende aos meios comuns de salvação, se agora o Senhor se agrada em trabalhar poderosamente, finalmente a mente é iluminada e o ministro se depara com as suas corrupções, como se estivesse em seu peito, e ele responde a todas as suas objeções e tira todas as suas objeções. Com isso, a alma começa a se surpreender ao pensar que Deus deveria se encontrar com ela desta maneira, e diz: se assim for, como é para mim, que devo saber, e se tudo que o ministro disse é verdade, então o Senhor seja misericordioso com minha alma. Sou o pecador mais miserável que já existiu. Dê-me permissão para abrir uma ou duas passagens desta forma.
Suponha que haja uma criatura ignorante, que nada sabe, e ele pensa que Deus o perdoará porque ele é assim. E ele não precisa considerar isto ou aquilo que o ministro diz. Veja o que Deus diz a tal pessoa em Isaías. É um povo sem entendimento. Portanto, para aquele que o fez, não haverá misericórdia deles. E aquele que os formou, não lhes mostrará nenhum favor. Você pensa em apagar tudo com ignorância, mas o Deus do céu não terá piedade de você, e aquele que lhe fez não lhe salvará. Quando uma pobre alma começar a pensar nisso, aquele que nos fez nos salvará, não é? Não, ele não vai. Nenhum de vocês, nem sua esposa, nem filhos, nem teu servo. Isso leva a alma ao espanto. Quando o Senhor opera esta verdade nele e ele frequenta as ordenanças mais diligentemente, diz: se for assim, meu caso é terrível. Em conclusão, ele considera tudo o que o ministro diz, e todos os escritos o confirmam, e ele vê que é assim. E esta é a vontade, o caminho de Deus, que esta é apenas minha condição, e portanto, ai de mim, porque sempre foi gerada. Esta é a convicção correta. E embora seus vizinhos carnais venham a ele e comecem a animá-lo e digam: o Senhor é mais misericordioso do que os homens, os ministros devem dizer algo e assim por diante. Se o coração está convencido de fato, ele retorna com esta resposta e diz: pensei como você, mas agora vejo que não existe tal assunto. São apenas folhas de figueira e não cobrirão a minha nudez. É verdade. Cristo veio para salvar pecadores e veio para humilhar pecadores também. Veio para amarrar o coração e para quebrar o coração também. Esta é uma grande parte do espírito de escravidão falado em Romanos 8,15. Nós recebemos o espírito de escravidão para temer novamente. Quando Deus revelou uma escravidão de um homem a ele, de modo que se veja amarrado de pés e mãos, observe que enquanto um homem permanecer nessas mudanças carnais, ele não estará em escravidão. Mas quando ele está em cativeiro e acorrentado, ele diz: se alguma vez alguém teve um coração orgulhoso, eu sou ele. Se alguma vez foi profano, eu sou ele. E se alguma vez Deus odiou tais desgraçados, ele me odeia. Agora, não há como escapar. Não há absolutamente nenhum apelo. Ele não vai embora e dirá: não há tal assunto. Muitos ministros dizem o que eles querem. Não, não. A alma que está convencida do pecado se rende e diz que eu pequei. Oh, o que devo fazer a ti, preservador de homens? De Jó. Como se temos dito, Senhor, não tenho absolutamente nenhum apelo a fazer, nem nenhum argumento a apresentar por mim mesmo. Eu apenas entrego os broquéis. Não posso dizer tão mal de mim como sou. Pequei, Senhor. O que devo fazer a ti, ó preservador dos homens? Assim, é com o coração dependente, convicto e completamente informado da vileza do pecado. Ele não se retira e joga o mínimo à vista, mas diz: esta é a minha condição justa. O Senhor encontrou meu coração neste dia. Deus resiste aos orgulhosos e profanos de coração, e resiste a mim também. Tenho ouvido muito e não gostaria de ser, portanto, é justo que Deus endureça meu coração para sempre. O Senhor vem muitas vezes com muitas persuasões amorosas para me atrair para Ele. Seu diabo, incluídos os meios que eu tenho, ele teria sido movido por ti, teria feito mais do que fiz. Odiei, desprezei tudo e até hoje não fui posto de joelhos
Não deve Cristo governar sobre mim e ainda assim me salvar? Não, não pode ser. A menos que eu coloque meu pescoço sob o jugo do Senhor Jesus Cristo, não é possível que eu seja salvo por Ele. Não me desculpo, Senhor. Não, confesso que sei mais do que todos os homens no mundo podem falar por mim, e me rendo a tudo isso e muito mais. O que devo dizer? Eu pequei? Ó tu, preservador de homens, a razão pela qual e como acontece que Deus trata assim com os pobres pecadores é tirada do ofício que o Senhor colocou entre o coração e o homem. A base está assim, existem duas coisas na alma. Primeiro, você concebe e entende uma coisa. Em segundo lugar, você vai e escolhe. A primeira é a entrada do coração. De modo que nada pode afetar o coração, mas tanto quanto a razão o concebe, conduz à casa da alma. Então, o coração, como rei, tem seus conselheiros, que chamam todos os assuntos diante dele e consultam sobre negócios, e então os trazem perante o rei, para que ele receba uma sentença final, para saber o que ele terá ou o que não terá. Assim, o entendimento é como os conselheiros, e a vontade é uma rainha. O entendimento diz isto ou aquilo é bom, então a vontade diz deixe-me tê-lo. Diz o entendimento, esses e esses deveres são exigidos, e a vontade os abrange. O entendimento concebe o que é o pecado, e a vontade diz, estes e aqueles pecados eu pratiquei, e eles me custarão a vida se eu não me arrepender, como foi com Jó, quando dos seus bois e gados foram mortos, nunca o perturbou, porque ele ainda não sabia disso, mas quando soube disso pelos mensageiros, ele disse, saí nu do ventre de minha mãe. Deve haver um mensageiro, antes que ele possa ser afligido pelo mal. Assim é com a alma de uma criatura pecaminosa. O diabo fez uma presa e um despojo dela. Tu veste ao mundo em Adão, sábio, santo e gracioso. Mas ele se tornou profano e ignorante. E tu não consideras isso até que Deus, por seus ministros, abra os teus olhos e te faça ver claramente que a imagem do pecado de Satanás está sobre ti, e que Deus agora se tornou teu inimigo, e que agora tu segues no caminho da destruição, e te tornaste o herdeiro aparente do inferno. E quando essas mais novas chegam ao entendimento, isso as deixa sobre o coração e a vontade de um homem, e assim permite que funcione eficazmente sobre ele como Deus os abençoa. Como diz Paulo, sei que por ignorância eles o fizeram, porque se tivessem conhecido o Senhor da vida, jamais teriam o crucificado. Esta é a razão pela qual cometemos pecado, porque não o vemos e, portanto, não lamentamos por ele. Como é com alguns climas quentes do mundo, embora nunca haja tanto calor no sol, ainda se houver entrada para o calor na casa, ele não queimará nem aquecerá. Então, o entendimento é como a porta ou a entrada na casa, e o pecado é de natureza ígnea e abrasadora. Se não houver passagem, e se a mente não conhecer, e se a vontade não afetar o pecado, ele nunca vai queimar sua consciência. Embora um homem carregue pecado o suficiente em seu seio para afundar sua alma para sempre, ainda assim, não permitimos que ele atue sobre nós, e não prestamos atenção a ele, porque a parede de bronze mantém o bloco, como diz o provérbio, que o olho nunca vê, o coração nunca sente, porque não vemos nossos pecados e não discernimos nossos pecados tão claramente como deveríamos. É impossível que sejamos tocados por eles como deveríamos ser. A primeira aplicação é para a instrução. Pela primeira verdade entregue, podemos aprender que um coração ignorante é um coração perverso, é um coração miserável.
seja por ignorância que não pode, ou por obstinação, que os homens não apreenderão suas condições. Ambos são maravilhosos pecadores miseráveis. Eu desejo lidar com clareza neste ponto, porque sei que muitos se vangloriam das suas condições e penso que está tudo bem com eles. Não direi nada sobre a causa, mas apelo aos corações de todos os que me ouvem hoje. E vocês mesmos serão os juízes desses detalhes. Imagine que você viu um pobre pecador vir diante de você e expor sua condição e lamentar com amargura, dizendo que, de sua parte, ele nunca encontrou seu coração tocado pelos seus pecados, nem tristeza pelas suas corrupções, jamais entrou na sua alma, mas ele viveu sem sentido e descuidado. E por esta ferida de espírito ele considera uma maravilha, porque esta humildade de coração sempre foi um enigma para ele. Deixe qualquer um passar uma sentença sobre este homem agora e me diga seriamente o que você pensa de tal pessoa. Eu ouço, eu penso, todo homem raciocinando assim, e todo homem cujo coração estremece. E diz: bom Deus, que pobre criatura ignorante e insensata é esta! Sem humilhação pelo pecado, sem perdão pelo pecado e sem participação em Cristo, sem salvação. Porque este é um bom coração que não está no caminho para não receber nenhum bem. Se um homem nunca para quebrantado pelo pecado, Deus nunca o amarrará. E se nunca for humilhado e contrito por seu pecado, Deus nunca o aliviará dele. Portanto, ai alma, que é assim miserável e amaldiçoado, eu imploro que vocês passem esta sentença contra vocês mesmos. Ó irmãos, os corações dos homens estão além deste quebrantamento do espírito. Não, eles são inimigos dele. Eles nunca têm seus julgamentos limpos e convencidos dos seus pecados, e, portanto, seus corações nunca foram quebrantados. E este quebrantamento está tão longe dos seus corações como nunca veio à sua cabeça. Não pensamos na natureza suja do pecado. Você acha que este é um bom coração que nunca foi humilhado e preparado para Cristo? Ai, está tão longe de ser trabalhado, que nunca foi de forma alguma participante da misericórdia de Deus. Portanto, tua condição é grandemente miserável. Tua miséria é tão grande quanto o teu pecado, se não maior. Porque quando uma criatura pecadora é ferida por seu pecado, há alguma esperança de que ela possa ser curada e ajudada. Mas uma alma ignorante não é capaz disso. Ela está no inferno e não o vê. Ela está sob o poder de Satanás e pensa estar em liberdade. Não, por enquanto, ele é incapaz de qualquer bem pelos meios designados para esse fim. É com uma alma ignorante como se abateu sobre o bêbado que dormia no alto de um mastro, que não teme o mal, porque não o vê. Assim, é com um coração pecaminoso. Ele está decidido a continuar em seu pecado, porque ele não vê o perigo. Pegue um homem cujo coração foi perfurado por um estilete e a ferida é tão estreita que não pode ser revistada. Não há como chegar até ela. Da mesma forma é com um coração cego e ignorante. Há muitos meios pelos quais o bem pode ser feito a ele, mas um coração ignorante impede tudo, de modo que nada pode fazer bem à alma. Todos os conselhos, admoestações, reprovações não podem prevalecer. Todas as misericórdias não atraem, porque não procuramos doçura nelas. O ministro é tão capaz de usar o banquinho em que se senta quanto de lhes fazer bem. Acho que é com um mundo de homens que não vivem no seio da igreja, como é com aqueles que sofreram naufrágio. Eles são lançados sobre as ondas
e seus amigos estão na praia, os veem e clamam por eles, mas eles os veem afundando em outro, flutuando nas ondas, trabalhando por sua vida, e eles suspiram e choram, mas não podem ajudá-lo. Da mesma forma, é com pessoas ignorantes que são engolidas pelas inundações da iniquidade. Aqui está um homem indo e o outro no caminho largo para a destruição. E temos compaixão deles e oramos por eles para que Deus abra os seus olhos e lhes dê a visão dos seus pecados, mas, infelizmente, eles nada podem conceber. Não podemos ir até eles. E assim eles afundam nos seus pecados. Nosso Salvador, olhando para Jerusalém, disse: ó, se você conhecesse pelo menos agora as coisas que pertencem à tua paz, mas elas estão escondidas dos seus olhos. Como se dissesse: agora estão afundando, não serão reformados nem recuperados, agora vão pelo caminho de toda a carne para o inferno também. O caminho da paz está escondido dos seus olhos, eles se recusam a ceder aos meios que podem lhes fazer bem. Eu poderia aqui condenar aqueles que dizem que a ignorância é a mãe da devoção, ao passo que é a criadora de toda a maldade, e o amplo caminho para o inferno e a destruição eterna. A aplicação é esta: ao desejar o conforto da sua alma e estar preparado para a misericórdia e para participar da rica graça que está em Cristo, como você deseja que as ricas promessas do Evangelho sejam entregues a você, como sempre você gostaria que o Senhor Jesus Cristo fosse um acompanhante da sua alma, você deve ser implorado para dar à sua alma nenhum contentamento, até que você tenha os seus olhos abertos para ver seus pecados e para que possa ser convencido deles. Que o Senhor aplique essa palavra às nossas mentes, aos nossos corações, e que possamos refletir calma, e como diz o autor, com sangue frio, para aplicá-la com mansidão ao nosso coração, de maneira que estejamos quebrantados e contritos diante do Senhor por causa dos nossos pecados, e que mais do que confessá-los, possamos destruí-los, nos afastar definitivamente deles, pelo poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.